Aleluia. Vamos fazer mais uma oração? Ainda nesse espírito, do jeito que você está, ainda de olhos fechados, ainda nesse mesmo mover. O Espírito Santo está aqui, amém? Ora assim, Espírito Santo. De novo, Espírito Santo. Meu coração pertence ao Senhor. E hoje, a minha maior motivação é estar com o Senhor. Que nada atrapalhe o nosso encontro. Então a minha mente está submetida à tua mente. A minha vontade conectada com a sua vontade. O meu coração ligado ao teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Pode voltar ao seu lugar, pode tomar seu assento. Em silêncio, caladinho. Em espírito. Amém? É fornalha ou é fogo de palha? É fornalha ou é fogo de palha? É fornalha ou é fogo de palha? Sabe, queridos, que eu fico vendo esse ambiente, ele é muito gostoso, ele é muito bom. Já falei algumas vezes que às vezes a gente precisa provocar Deus, né? A gente precisa provocar essa presença do Senhor, a gente chamar Deus. Deus, ele não precisa da gente para fazer nada. Ele não precisa. Tanto é que isso está comprovado lá no livro de Jó, certo? Quando Jó começa a questionar a Deus, né, sobre algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele, afinal de contas ele era um homem íntegro, reto, justo e bom, mas passando por calamidades, uma enfermidade terrível, infernal, perdendo tudo, perdeu os filhos, a mulher, sabe, negando ele, pedindo para ele negar a Deus também. E aí então ele começa a questionar a Deus, e Deus pergunta: onde é que você estava, Jó? Quando eu criei os fundamentos da terra, aonde você estava? Então assim, Deus não precisa da gente para fazer. Mas agora, algo maravilhoso é que, apesar dele não precisar de nós, ele nos chamou. Olha quanto isso é lindo, amém? E ele nos chamou e ele fica esperando a gente ter algumas ações, a gente ter algumas reações ao chamado dele. Ele já chamou, ele já deu a partida. E a partida do Senhor é quando ele coloca o Espírito Santo em nós. Fala assim, ó, todo mundo está aqui, fala assim: eu reconheço, todo mundo, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor. Alguém não conseguiu falar isso, declarar isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguém que não, pastor, tentei falar, não consegui. Ótimo. Sabe por que você conseguiu declarar isso? Porque o Espírito Santo está em você. A palavra de Deus é que fala isso, não sou eu. Fala assim: aquele que não tem o Espírito não declara que Jesus é o Senhor. De consciência. Foi consciente, não foi? Sim ou não? Então, queridos, quando Deus coloca o Espírito dele em nós, é o ponto de partida, é a partida que ele dá em nós. Agora ele espera ações. Então é necessário que nós provoquemos a Deus, e quando eu falo de provocar, é no sentido positivo, é de vir com intencionalidade na presença do Senhor. Eu comecei falando sobre isso porque eu acho lindo, sabe, quando a gente vem aqui, a gente vê se mover, a gente vê jovens, né, se envolvendo no louvor, na adoração, né, e pula, e sorri, e dança, e canta junto, e bate palma, sabe, se alegra na presença de Deus. Isso é muito bom, é muito bom. Mas eu vim hoje para falar sobre legado.
E falar sobre legado é falar sobre essas nossas ações que precisam permanecer, amém? Permanecer. Então, a alegria que eu tenho aqui hoje, que eu estou demonstrando aqui hoje, bater palmas, levantar as minhas mãos, o declarar em canções, em orações, em louvores, em declarações ao Senhor, isso é algo que precisa permanecer, prevalecer, ser constante na nossa vida, enquanto estamos juntos num culto coletivo, mas também enquanto nós estamos num culto individual. Importante falar isso porque às vezes pode ter alguém que pensa que o culto ele só acontece quando está aqui na igreja e quando está envolvido com outras pessoas também. Não, queridos. O culto ele também acontece no individual, na sua casa, no seu quarto, sabe? É muito bom, é importante, é previsto na Bíblia que nós cultuemos juntos ao Senhor. Eu falo, não deixai-vos de congregar. Isso é estar junto, é o coletivo, é estar com os irmãos, com a família da fé. É esse momento de ensino, sabe, de conectar um com o outro, de abraçar. Isso é importante, é bíblico. Mas o culto não se restringe a isso, não se restringe a um ambiente, não se restringe, sabe, a estar somente com os outros. Então, quando eu estou pensando em legado, quero falar sobre isso, o legado, ele nos dá essa noção de que isso vai além. De que isso vai além. Essa vida, esse estilo de vida, esse culto ao Senhor, fervoroso, animado, sabe, e de entrega, que é onde a gente se derrama, ele vai além quando a gente pensa no legado. Amém? Mas vamos lá, eu quero ler o texto. Fiz essa introdução aqui porque eu quero entender, queridos, se a gente, é nós que vamos analisar isso, você vai analisar. O que verdadeiramente tem motivado o teu coração. E por favor, não entenda isso como eu não estou desprezando nada. Aliás, eu sou o primeiro a virar aqui à frente. Eu incentivo os jovens a vir, venham para frente, levantem as suas mãos. Está aqui a nossa equipe aqui que está de acordo também, todo mundo vem, todo mundo quer, porque é bom. Mas a gente vem para o culto, irmãos, não é para fazer uma cortina de fumaça, não é para um emocionalismo barato, não. E quem vai julgar isso aí são duas coisas. Duas pessoas vão julgar se o que nós estamos vivendo e o que nós vivemos lá no fornalho. Quem foi no fornalho aqui? Deixa eu ver. O pessoal dos fornalheiros aí. Eita glória, aí, ó. O que vai julgar se o que nós vivenciamos lá. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas certezas. Mas o que vai mostrar para você é duas pessoas. O primeiro dele é o tempo. Vai mostrar se o que a gente viveu foi só emoção. É o tempo. Então o tempo vai passar. Vai passar uma semana, vai passar um mês. E aí você precisa se perguntar, cadê o Marcondes? Que estava pulando lá na frente das caixas de som, lá no fornalha. Com os joelhos todos arrebentados. Eu pulando uma semana antes, eu estava no médico, lá em Goiânia, fazendo a consulta, e ele falando, olha, pode parar a caminhada, meu jovem, seu joelhinho não aguenta, e aí eu estou lá, no fornalho uma semana depois. Mas o que estava me motivando? Era pura emoção, ou era a convicção de que Deus estava ali? Era uma cortina de fumaça, era apenas só para incentivar outros a estarem lá à frente, ou porque eu acredito naquilo que a palavra de Deus fala. Eu acredito nas gerações, eu acredito num povo que Deus levantou, porque a Bíblia fala que Ele chamou uma geração, uma raça eleita, um povo que é exclusivo dEle. Eu acredito, eu tenho as minhas convicções. Eu quero falar sobre legado nesta noite para
para que você tenha as suas convicções também. Então não deixa isso morrer não, jovem. Você veio aqui para frente, você fez trenzinho hoje, faz trenzinho no próximo culto. Faz um trenzinho individual lá na sua casa. Corre lá, na presença de Jesus. Sem figurinha, hein, gente? Já foi, já era. Ah, Jesus, aqui não pode fazer mais nada, né? Corre lá na presença de Jesus, sozinho, queridos. É isso que determina. Então, a primeira coisa é o tempo. A segunda coisa é a solitude. São duas pessoas. Se o que você faz só porque está na frente dos outros, então a nossa motivação está errada. Se eu estou sendo motivado só pelo o público, está errado. Mas eu não quero te desencorajar, eu quero te incentivar a ir lá além. Essa não é uma palavra de desmotivação, é uma palavra de incentivo para que você vá além. Amém? Vamos lá, vamos ler o texto então? 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 5. 2 Timóteo 4, verso 5. Galera da Viva 1 sentou aqui. Galera do Impacto sentou aqui. Aí tem um pessoal meio misturado de cá também. Muito bom. Beleza. Quem achou diz amém. Quem não achou diz néctar. Então vamos lá. Néctar. Que não achei. Ah, tá, achei. Aqui, ó. Versículo 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém? Obrigado, Senhor, ó Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor, Deus. A tua palavra que é poderosa. A tua palavra que é, Senhor Deus, a marreta que esmiuça a rocha, a pedra. Tua palavra, Senhor Deus, ela penetra no mais íntimo do nosso coração. E ela completa a tua obra. Ela efetiva aquilo que ela tem como propósito na nossa vida, coletiva e individual. Opera, Senhor Deus, sobre nós, através da tua palavra também, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar sobre legado e o título é: o legado não pode parar. O legado não pode parar. Que está conectado ao que eu acabei de falar aqui nessa breve introdução, né? Não pode parar, não pode estar, né, limitado, não pode estar restrito. O legado não pode parar. Eu acredito fielmente que o Senhor começou algo, sabe, tremendo na nossa vida nesses dias que nós tivemos ali. Só para eu entender, tá? Não é para criticar nem nada, mas quem não foi no Fornalha, às vezes não conseguiu, não pôde ir, teve jovens que estavam com o ingresso pago para estar lá, mas infelizmente passou mal. Não é o caso do Erasmo, mas beleza, ali, ok. Daqui teve alguém que não foi, não conseguiu ir, ok, essa jovem aqui. Mais alguém aqui, o pessoal, ok. De cá, deixa eu ver. Ou o Flavão passou mal, né, Flavão? E Flavão. Beleza. Então, assim, aqui também a Lude, né? Na próxima, nós vamos estar juntos lá. Amém, gente? Amém, amém, amém? Pessoal, o que aconteceu lá foi assim, foi extraordinário. Deus desceu, a glória do Senhor tomou conta ali, e não foi assim nada forçado. Quem estava lá comprova isso. Então, Deus iniciou algo especial na nossa vida e principalmente na vida dos jovens que estavam ali. Por isso nós vamos falar que o legado não pode parar. Então, o legado, ele
ele fala não só sobre aqueles que estão servindo, mas fala sobre o preparo daqueles novos líderes servos que ainda estão para chegar, que ainda estão para vir. E preste atenção, líderes servo. Quero lembrar de duas coisas, né, que foi falado bem no finalzinho ali. A gente falou muitas coisas, né, teve várias atividades, teve vários momentos importantes ali. Não sei se vocês perceberam, mas tudo foi pensado, tudo bem direcionado. Teve coisas que a gente não elaborou, mas o Senhor mesmo se encarregou de fazer encaixar, de fazer ser pertinente ao que estava acontecendo, palavras, ministrações, tudo. Então Deus foi encaixando, né, como um quebra-cabeça, e interessante, teve uma dinâmica, né, as dinâmicas teve um quebra-cabeça lá, e Deus fez isso também no movimento todo do Fornalha. Mas teve duas palavras lá que no finalzinho nós recebemos, que uma foi sobre a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito e os dons espirituais. Dons espirituais, infelizmente, é algo que está sendo deixado para trás. Quase não está sendo falado. Muitas igrejas já não se falam mais sobre os dons. E quando se fala, às vezes, fala pouco. E quando fala, às vezes fala demais, às vezes fala de uma forma fora da Bíblia, antibíblica. Não aborda com a luz das Escrituras, de uma forma coerente, não tem um acompanhamento, não é feito um alicerce ali sobre esses dons. Mas os dons, eles são reais, eles são existentes, e eles estão operantes. O Espírito Santo vive, e os dons é dele, é ele que concede, é ele que opera, é ele que age, derrama em nós. Então os dons espirituais são ferramentas celestiais, são ferramentas dos céus para nós, para a gente poder ser eficaz na obra de Deus. E uma das palavras não tenha medo dos dons, não tenha medo dessa geração, porque vão fluir nos dons. E lá na hora, de imediato, né, as coisas começaram a acontecer. E teve também uma palavra lá, que na hora, né, foi entregue para nós, né? Foi falado para mim, mas direcionado para todos que estavam ali, que a geração hoje é denominada geração alfa. E eu expliquei isso lá, estou reforçando porque tem gente que não participou, e para lembrar também, quem estava e às vezes não pegou, porque estava, né, envolvido naquele momento. Então a geração alfa é denominada essa geração de hoje. E quando eu penso em alfa, eu já lembro da alcateia, né, os lobos, e o lobo que vai à frente, ele é o alfa, ele é o líder, ele é o que direciona, ele é o que vai à frente, abrindo o caminho, vai verificando, né, se o caminho está seguro para, né, a sua alcateia, para todos os outros lobos passarem ali também e seguem ele, segue a sua liderança alfa. Agora, queridos, quando eu falo de líderes, de liderança, quando Deus está levantando líderes aqui, são líderes servos, porque é isso que a Bíblia fala. Líderes que servem com amor, que servem com paixão, que estão dispostos a servir Jesus. Então, o legado, né, não é só sobre olhar para o passado, é sobre preparar o futuro. E quando nós olhamos para o legado é o encontro do passado, o encontro daqueles que vieram construindo. É uma linha de encontro desses que construíram até aqui e do que estão chegando aqui. É quando os do passado estendem a mão para os mais novos que estão chegando e eles juntos fazem o agora acontecer. Amém? O que é legado? Que eu falei até agora. É um encontro. Pode falar. Do futuro. É um encontro do passado com o futuro, para realizar o agora. Legado é um encontro do passado com o futuro, para realizar o agora. O legado é um encontro do passado com o futuro, para realizar o agora. Grava isso no seu coração. Grava isso no seu coração. E eu falo futuro, queridos, porque tem coisas que vai acontecer na sua vida hoje, mas tem coisas que vai acontecer na sua vida daqui a um ano.
Mas tem coisas que vão acontecer na sua vida daqui 5, daqui 10 anos. Quando eu estou com os mais novos, quando eu estou com o Jofler, eu estou pensando no legado assim, eu sou o passado, ele é o futuro. Porque ele é mais novo que eu, veio depois de mim. Mas quando eu estou junto com o pastor Antônio, ele é o passado, eu sou o futuro, porque eu estou aprendendo com ele, ainda, até hoje. E tem coisas que eu tenho 20 anos que eu estou aqui na igreja, tem 20 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E tem gente que não tem 20 anos aqui. Mas eu tenho 20 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Tem coisas que Jesus fez no primeiro ano de quando eu entreguei a minha vida para Jesus. O Senhor fez coisas no dia, no ato. Mas tem coisas que só aconteceram depois e que estão acontecendo agora, 20 anos depois. Então, quando a gente fala de futuro, queridos, é porque as coisas vão acontecendo, são progressivas. Amém? Então, o legado é o encontro do passado, é a linha de encontro entre o passado e o futuro para que aconteça o agora. Então, eu penso no agora. Outra coisa que eu preciso falar, que é importantíssimo, e que eu vejo que muitos, ficam ansiosos, ficam aflitos quanto a isso, sobre o propósito. Quantos aqui já pensaram assim, fizeram a seguinte pergunta: qual é o meu propósito de vida? Quem? Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Qual é o meu propósito de vida? Porque o propósito não está relacionado só à profissão. Certo? Por mais que você saiba, você tenha certeza, não, eu sei o que eu quero ser. Eu vou ser médico, eu vou ser polícia, eu vou trabalhar com marketing, enfim, o que for vendas, comercial, professor, não sei. Mas aí a pessoa mesmo assim não entendeu ainda o propósito. O meu propósito vai além da profissão. Não é sobre com o que você vai trabalhar. Além. Então, muitas vezes a gente se pergunta, qual é o meu propósito? E tem outros que ainda dizem assim, não, porque o meu propósito é ser um pastor, um pregador da palavra. Amém. Glória a Deus. É pouco acontecer hoje em dia, mas ainda surgem alguns. Aleluia, Jesus. Mas o propósito não é esse. Esse também é uma função. Obrigado, jovem. Também é um ofício, aliás. É uma vocação, sim, de fato. Mas o propósito ainda vai além disso. Porque o propósito, ele não cumpre, ele não finaliza quando eu me torno pastor. Eu virei pastor, agora pronto, acabou. Já atingiu o nível máximo do meu propósito. Não, queridos, o propósito, ele continua. Ele vai além. Além do que eu faço. E aí todo mundo fica esperando assim, cara, ele vai falar e agora eu vou sair daqui hoje, tipo assim, já acabou, resolveu meus problemas. Eu vou te falar, qual que é o seu propósito? Seu propósito é 2. E eu já falei isso aqui várias vezes, qual que é? O seu propósito é conhecer a Deus. E torná-lo conhecido. O seu propósito é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Enquanto você é médico, enquanto você é filho, enquanto você é pai, enquanto você é marido, enquanto você é esposa, enquanto você é um amigo, enquanto você é um jovem, enquanto você é um adulto, enquanto você é um senhor, é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Esse é o nosso propósito. Já teve alguém que chegou em mim e falou assim, não, porque quando eu vou trabalhar agora, vou me organizar, vou me esforçar para ser um pastor. E aí, vou largar tudo agora para focar em ser pastor. Cara, não é isso. Enquanto você vive, e aí as coisas vão acontecendo. Você vive o seu chamado. Aí tem um chamado específico, beleza. Aí tem um chamado afunilado aqui, uma vocação. Um pastor, ele é cuidar de corações, o que não é fácil, o que não é simples. O pastor, ele lida com muitas coisas, mas eu te encorajo,
Se há um chamado para você, porque tem muitos pastores aqui, amém? Tem muitos pastores aqui. Tem muitos pastores. Ah, pastor, se eu for pastor então eu não vou poder ser médico. Talvez vai. Eu conheço pastores que são médicos. Eu conheço pastores que são contadores. O pastor da nossa convenção, o presidente da convenção, ele é contador. O vice-presidente, ele é da reserva da PM, da Polícia Militar. Então, o pastor Antônio, ele é professor de carreira. Então, você pode ser um pastor e ter uma profissão. Porque uma coisa é vocação e outra coisa é profissão. Amém? Sobre propósito. Então, o legado está atrelado a isso. Sobre viver o verdadeiro propósito que Deus coloca em nós, que é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E aí a gente vê isso, queridos, na palavra de Deus. E eu falei um pouco sobre isso lá, sobre alguém específico, mas eu quero falar sobre alguns homens. Por exemplo, Elias foi um cara que deixou um grande legado. Foi o homem que eu preguei, o personagem, um homem que eu trouxe para falar sobre o legado que ele deixou, um homem que carregava um legado de fogo, que ele é citado e reconhecido na Bíblia como o homem, sabe, que faz o fogo cair do céu, amém? Inclusive, até me baseava nele quando ia fazer os fornalhas, porque eu falava assim, só chove quando vai fazer fornalha. Eu lembrava de Elias, né? Eu pensava, porque ele quando foi fazer o fogo cair do céu, ele mandou colocar água lá no altar. Eu falei, então é porque Deus tem que mandar chuva para a gente depois mandar fogo, né? Amém. Mas geralmente nós lembramos de Elias por meio dos milagres, mas não, Elias é o cara que foi fiel ao Senhor na palavra, foi o que honrou a Deus na palavra, foi um homem que deixou um grande legado. Mas também Moisés foi um homem que deixou um grande legado. Moisés, o libertador, mas foi um homem que deixou um grande legado. Mas também teve outros, né? Outros que deixaram um legado. Como, por exemplo, o próprio Jesus. Foi um grande homem que deixou um legado. Agora, do que a gente lembra quando nós pensamos nesses homens? Nós nos lembramos sempre que tem alguém atrelado, alguém que está junto, alguém que está acompanhando, alguém que está sendo discipulado com esses homens. Então, quando eu penso em Elias, eu lembro de Eliseu. Quando eu penso em Moisés, eu lembro de Josué. E quando eu penso em Paulo? Timóteo. Você está vendo? Legado é o encontro do passado com o futuro para realizar o agora. Para cumprir, para viver o agora, o hoje. Então, o seu propósito é viva hoje, mas viva hoje com toda a intensidade. Sabe, veio para o culto, viva esse hoje, adora ao Senhor, louve ao Senhor, você tem fôlego, tem vida, sabe, pula aqui na frente, é amanhã, hoje é o domingo, vai ter culto de novo, venha, viva isso com a mesma intensidade. Hoje é segunda, hoje é segunda-feira, acordou e aí? Dia difícil? Não, é o dia do Senhor também. Porque Jesus já falou assim, o descanso não é sábado, o descanso sou eu. E o descanso lá não era para colocar as pernas para cima, pôr a mão atrás na nuca aqui e falar, mulher, traz uma uva aqui para mim. O descanso não é isso. O descanso era um dia reservado, separado para adorar e para cultuar o Senhor. Então agora quando Jesus diz, eu sou o descanso, Ele está dizendo, agora você pode cultuar o Senhor todos os dias. Amém? Então Elias deixa um manto. Moisés deixa a coragem para o Josué. E Paulo deixa um desafio para Timóteo. E quando eles assumem, quando vem então o futuro, os futuros líderes, esses homens discipulados, Eliseu vem e quando pega e recebe o manto, ele pergunta, cadê o Deus de Elias? Quando Josué vem e assume a coragem de Moisés, ele disse, façamos o que o Senhor nos ordenou, ouça a palavra e tenha
a intenção de cumprir tudo que está escrito nela. E quando vem então Timóteo, pelo desafio de Paulo, ele assume, ele se torna um propagador, alguém que é referencial para aquela geração. E para entrar no texto que nós falamos aqui, eu quero falar sobre especificamente o que Paulo deixou. É importante deixar essas declarações que Paulo cita aqui nesse texto, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 especificamente. Ele deixa algumas declarações onde nós vamos entender qual é o caráter do legado que Paulo está deixando para o jovem Timóteo, para essa geração. Antes de falar, eu quero saber, cadê os Timóteos dessa geração? Quem é verdadeiramente o Timóteo dessa geração? Diz assim, ó, eu sou o Timóteo dessa geração. Fala, eu sou o Timóteo dessa geração. Seja um Timóteo. E olha a declaração de Paulo para você, Timóteo. Combati o bom combate. Combati o bom combate. O caráter do legado que Paulo está deixando para você, Timóteo, é um legado de coragem. Combati um bom combate. Alguém chega em você e fala assim, olha, meu jovem, eu estou seguindo agora, estou indo, vou deixar agora com você, agora é você que segue, o bastão está contigo. E o que eu tenho para te dizer, minhas declarações finais é, combati um bom combate. Ele está dizendo, haverá lutas. Vai ter luta. E é por isso que eu falo que o emocionalismo, ele não sustenta. A motivação errada não sustenta. Quando Paulo diz, combati o bom combate, ele está dizendo, olha, você vai passar por guerra. Vão perseguir você. Vão provar você. E não só os homens. Aliás, a provação dos homens até nem é o tão importante, porque ele mesmo, Paulo diz, a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne, não é contra sangue, ele está dizendo, não é contra humanos, não são as pessoas, são as ordens espirituais, é o maligno, é o próprio Satanás, ele sim é o ardiloso, que quer sucumbir, que quer te fazer tropeçar, que quer te fazer parar, que vai trazer desânimo, que vai colocar a sua mente, soprar na sua consciência assim, ó, será que foi Deus? É Ele. Ele vai tentar fazer você mudar de ideia, vai tentar trazer timidez. Para que você vai lá? Vai fazer papel de bobo lá na frente? Ficar levantando a mão? Não, queridos. Irmãos, nós temos que ter convicção suficiente para chegar adiante de quem estiver, se alguém vem e acompanha ou não, e fazer a minha declaração ao Senhor. Se todo mundo vier, amém, glória a Deus, vamos junto adorar a Deus. Mas se ninguém vier, eu não estou nem aí. Eu vou continuar adorando meu Deus. Eu vou continuar conhecendo, buscando conhecer Ele e fazendo conhecido. Então é a motivação. Então isso, queridos, não sustenta. Tem que ter convicção. Porque haverá batalhas, haverão lutas, haverão desafios. Paulo está dizendo e deixando para nós um legado de coragem. Agora, enquanto há luta, outra coisa que está dizendo é, mas fiquem firmes, o Espírito que habita em vocês é um Espírito de coragem, é um Espírito de força. O próprio Senhor falou sobre isso, o Espírito que foi colocado em nós não é de medo, não é de temor, é um Espírito que clama Abba Pai, é um Espírito de coragem, de força, é o Espírito que habita no teu coração, jovem. É o Espírito que te dá condições, coragem, para você impor as mãos, de você erguer as mãos e levantar uma oração, uma intercessão.
Então, jovem, olha aqui. Foca aqui em mim, olha só. Há batalhas acontecendo na tua escola. Há batalhas acontecendo dentro da tua casa. Há batalhas acontecendo numa roda de amizade. Então, a partir de agora, a partir de hoje, você vai viver e andar, não como alguém inconsciente de um propósito ou de uma realidade espiritual. Em todo lugar que você estiver, em todo lugar que você for, lembre-se, eu estou aqui como um agente do Senhor. Eu estou aqui como um embaixador de Cristo. Eu estou aqui para cumprir um propósito, um legado. Eu estou aqui para deixar uma marca. Pela coragem do Espírito impressa em você. Amém, jovem? Então, na tua escola, eles precisam de você. A sua escola precisa de você. Quando eu falo a sua escola, eu estou falando dos jovens que estão lá. A sua faculdade. Eu estou falando dos acadêmicos que estão lá. O seu trabalho, eu estou falando dos colegas de trabalho que estão lá. Da sua família, a sua casa é a sua família. Seus irmãos, seus pais. Quem disse que você não pode orar pelos pais? Quem disse? Você pode. Ore pelo papai. Ore pela mamãe. Senhor, abençoa minha mãe. Abençoa meu pai. E a forma mais potente de abençoar um pai e uma mãe é sendo obediente a eles. É prescrito na palavra de Deus. Obedeça. Honre pai e mãe. Amém? Legado de coragem. O segundo legado aqui que Paulo deixa, a partir dessa declaração, é a segunda declaração que ele faz. Completei a carreira. Completei a carreira é um legado de perseverança, de persistência. Completei a carreira, queridos, mais uma vez eu reforço. Emocionalismo não sustenta. Falta de convicção não sustenta. Persevere, continue, porque haverão batalhas, mas haverá um momento onde você sabe, vai se ver sem outras pessoas do seu lado. Não vai ter o pastor Marcondes aqui, vai jovem, vai. Sabe lá quando a gente teve lá a dinâmica lá no Fornalha? Vocês viram que tem em cada grupo nós levantamos um monitor. E para cada grupo esse monitor ele estava ali para incentivar, para te dar apoio. Vai meu jovem, vamos, força, levanta, cumpra esse desafio. Não deixe a chama apagar. Aí os pastores vinham para pregar. E toda hora nós falamos, como é que está a chama lá fora. Não deixe a chama apagar. Quem vai cumprir esse papel na sua vida, fora do Fornalha, é o Espírito Santo. Ali foi uma sombra, ali foi apenas um paralelo, um símbolo. Os monitores são o Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo na sua vida, corrigindo. É Ele que está o tempo todo te motivando. Há uma voz dentro do teu coração, há uma voz no teu espírito. Vai, jovem. Vai. Continua. Não para não. Permanece. Fica firme, eu estou contigo. Vamos, eu estou com você. Você não está só. Amém? Perseverança. E perseverança, irmãos, às vezes, porque a perseverança fala sobre constância. Ser constante é difícil. É difícil ser constante. Eu comecei a fazer, para você ver, eu comecei uma caminhada, cara. Precisava emagrecer. Mas é difícil a constância. Você começa, você vai. Sabe por que a constância é desafiadora? Porque você vai lá, você está um mês. Você deixou de comer o que gosta, o que você mais gosta, para comer o que é certo, o que é saudável. E aí durante o dia eu não consigo ir para a academia. Eu acordei mais cedo.
10:06. Pá, põe minha roupa ali e tal. Quando eu era mais jovem, 10:06 eu tinha que acordar mesmo para ir para a escola. Então, beleza. Há um propósito, né? Ir para a escola. Mas, cara, tipo assim, para academia é uma opção minha. Ninguém vai me cobrar isso aí. Sabe, ir para caminhada. Ninguém vai falar assim, você tem que... Não, ou eu decido ir ou não. E aí você faz tudo isso. E há sacrifícios no meio de tudo isso. Você levanta mais cedo, você deixa de comer aquilo que é gostoso, você gosta, que é saboroso, sabe, que enche assim a boca d'água e tal, que é trem. E aí você pega e deixa de tudo isso, abrir mão de algumas coisas, se cansa mais, e aí dá um mês, irmão. Você olha no espelho e fala, parece que não virou nada. Sobe na balança, o que é isso, balança? Estragado, eu acho que essa pilha está falhando. E aí, é aonde vem a constância. Porque a constância vem depois de sacrifícios. A constância vem depois da peleja. A constância vem depois, sabe, do sofrimento. E jovens, vou falar uma coisa para você. Se alguém falou para você que o evangelho não tem sofrimento, mentiram para você, desculpa. Desculpa, mentiram para você. Eu peço desculpa pela falha dos pregadores ou pela falha de alguém que falou. Mas eu vou te falar hoje o que é verdadeiro. Jesus, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Agora, seguir Jesus é por um caminho estreito, porque ele fala que o caminho onde ele passa é estreito, é estreitinho, e são poucos os que passam por ela, porque largo é o caminho da perdição, e são muitos os que entram. Por quê? Porque é mais fácil, é mais atrativo, é mais saboroso, é mais interessante, é mais legal, é mais... Sabe, é a geração do, tem nada a ver. Então cuidado com nada a ver. Às vezes tem tudo a ver. E você está lá. Como é que é a gíria? Flopan, né? Está lá. Não sei se é isso. Não vou falar não, porque já vai dar ruim isso aí. Ai, para, né? Para. Vamos passar para... Combati o bom combate, legado da coragem, completei a carreira, legado da perseverança, guardei a fé. Agora, irmão, olha o que estava o combustível na vida deste homem. Olha o combustível na vida de Paulo, a fé, guardei a fé. E quando Paulo está dizendo aqui, guardei a fé, ele não está falando de esconder a fé, não. Viu? 007. Nem sei se essa referência faz sentido hoje em dia. Alguém sabe o que significa ser 007? Não, vocês não valem, gente. Vocês são da minha idade. Não, Pedro. Vocês, né? Desculpa aí. Alguém não sabe essa referência, 007. Pastor, não sei nem o que é. Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não sabe. Meu Deus do céu. Tá vendo? A gente tem que mudar, ó. 007 é um número de um agente secreto, certo? De um filme famosíssimo, né? Como é que é o nome dele hoje mesmo? Não, tem o James Bond, né? O James Bond, tá? James Bond era um agente secreto que cumpria missões secretas, mas que era super fera, e então o número dele era 007. É o espião. E tem muito crente assim. Crente espião, secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe da fé que ele carrega. Ninguém sabe o Deus que ele serve. Está lá no meio de todo mundo, a galera está, né, falando as piadas, as brincadeiras, criticando, e no movimento deste mundo, e o 007 está lá, o espião. Mas só que ele não é o espião, aquele espião que vai, que dá a boa notícia, igual o Josué. Josué foi um espião, vocês acreditam nisso? Foi um espião. Caleb foi um espião. E teve mais outros 10 que também foram espião na época de Moisés. Só que havia uma diferença muito grande de Josué e Caleb para os outros 10 espiões. É que os outros 10 chegaram dizendo: a terra que Deus prometeu para nós é uma terra onde só tem homem grande, gigante.
Nós vamos entrar lá, os gigantes vão, passar a faca em todo mundo. Nós vamos morrer na mão do gigante. Mas Josué e Caleb não, filho. Josué e Caleb chegou e falou assim: a terra que Deus prometeu é do jeitinho que ele falou. É uma terra que tudo é grande. Tem gigante lá porque o produto da terra é grande. As uvas têm que ser carregadas por 2 homens. As frutas é tudo grande, é tudo enorme, é tudo gigante, é uma bênção. É uma terra que mana leite e mel. Nós vamos entrar, nós vamos prosperar, a terra é nossa. Vamos, minha gente. Homens, espiões, mas que demonstraram a sua fé, que revelaram em quem eles criam. Eu te pergunto, em quem você crê? Você revela a tua fé? Sabem que você é filho de Deus, é filha de Deus? E às vezes as pessoas têm que descobrir isso, não é só por nós falarmos, principalmente pelo comportamento. E tem muitos que às vezes não querem falar, por quê? Porque o comportamento às vezes não condiz. Às vezes fala, eu vou na igreja. Irmãos, não é para você falar que você vai na igreja, é para você falar assim: eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Senhor, eu sou servo do Altíssimo, sou servo do Deus vivo, é esse Deus que eu sirvo, eu honro o meu Deus. Irmãos, coisa linda é um jovem poder declarar a sua fé em Jesus Cristo. Eu sou servo de Jesus. Declare, anuncie a tua fé, mas guarde a tua fé. E quando Paulo está dizendo que eu guardei a fé, ele está dizendo que ele preservou a essência daquilo que motiva ele, que não é a sabedoria dele, não era a beleza dele, não era a força física dele, era a fé, era o temor, é o compromisso. E a fé, irmãos, a fé, ela é alimentada por algumas questões básicas, por algumas ações, atividades básicas que precisam existir na nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, queridos, a sua fé vai ser abalada, a sua fé vai ser enfraquecida, ela vai caminhar para um status de desprezo por você mesmo. Então precisa ouvir a palavra. Ouvir não é só ouvir alguém pregar, mas é você ter contato com a tua palavra, com a Bíblia, leitura. Outra coisa que também motiva, que alimenta, que enfervece a nossa fé é a oração. Ore, jovem, ore. Crie a prática de falar com Deus. Busque, tenha anseios por experiências com Deus. Sabe, tenha anseio, desejo de ter uma experiência com o Senhor. Deus, eu nunca ouvi a sua voz. Deixa eu ouvir a sua voz. Eu vou orar até ouvir a sua voz, Senhor. Faça um compromisso. Faz um contrato com Deus. Senhor, eu vou fazer uma consagração. Senhor, eu vou fazer uma oração, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu quero ter uma experiência. Eu quero sentir, eu quero ouvir sua voz, eu quero arrepiar. Eu quero chegar no culto, Senhor. Não quero chegar no culto igual um latão, não. Que não sente nada. E que só, barulho. Não. Eu quero sentir a presença do Senhor. Eu quero me arrepiar quando estiver no momento do louvor. Sabe, eu quero falar em língua, Senhor. Peça isso. Paulo, ele nos ensina em 1 Coríntios, dizendo, olha, peça a Deus os dons que você quer, que você julga ser melhor, que você julga ser interessante, importante para a sua carreira ministerial. Peça a Deus, pode pedir, jovem, pode pedir. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me dá o dom de línguas, me dá variedade de línguas, me dá interpretação, deixa eu interpretar as línguas. Tem uma senhorinha, para encerrar, tem uma senhorinha na igreja do pastor Éder, que eu fiquei sabendo dessa história agora há poucos dias. Se eu não me engano é a mãe dele até, Dona Vicência. E aí dizem que o culto está acontecendo, está rolando, às vezes o louvor está acontecendo,
E aí, de repente, ela já tem o sistema dela, o jeito dela, sabe, se manifestar em Deus, vamos dizer assim. E aí, de repente, ela começa, né, a falar em línguas. E aí, quando é feio, aí todo mundo para, todo mundo quieta. E aí, na hora que todo mundo para, ela libera uma palavra. E ela é a única que interpreta as línguas estranhas. Olha, irmão, da igreja lá, né? Eu acho. Foi o que me falaram, pelo menos. Olha que coisa linda, irmãos. Que experiência, que autoridade. Agora, ela não começou depois que ela enrugou o rosto. A experiência dela com Deus começou quando ela era nova. Sabe, um anseio, desejo. Se você não criar, se você não construir, se você não se despertar no desejo de buscar o Senhor agora, não é quando você estiver velho. Não é quando você for pastor. Não é quando você tiver, sabe, com filhos. Talvez depois, queridos, haverão outras coisas para te impedir. Ah, não, agora não vou ter tempo, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ah, agora não vou ter tempo, eu tenho que arrumar a casa. Ah, agora não vou ter tempo, eu tenho que trabalhar. Ah, agora não vou ter tempo. Porque você pensa que, às vezes, não, a hora que chegar na fase adulta, que a gente tem mais maturidade, que a gente vai ter tempo, a gente organiza as coisas. Não, a vida de jovem é correria demais. Tem que estudar, tem que caçar trabalho, tem que ir cursinho, tem que isso, tem que aquilo, tem que namorar, tem que não sei o quê, tem que... Todo tempo é tempo, irmãos. Legado é um encontro, é a linha de encontro entre o passado e o futuro, para viver Então viva agora. Não deixe o legado parar. Não deixe o legado parar. Eu estou aqui falando para você, porque quem vai pastorear os meus filhos amanhã é você. Então, que você seja um homem ou uma mulher de Deus, para pôr a mão na cabeça dos meus filhos, para você orientar ele. Nem sempre eu vou conseguir estar com ele. Um dia ele vai estar aqui no culto de jovens, e é você, jovem. Ó, tá eu aqui, cadê os líderes? Os líderes daqui do Impacto Jovem, do Avivão, cadê os líderes? Vem cá, os líderes. Cadê? Estão vindo já, né? Vem cá. Os líderes. O Teófilo já está aqui. Posso subir aqui, posso subir. A Cadma está lá. O Timóteo está resolvendo as questões aí. Beleza. Cadê a galera da equipe, dos ministérios mesmo, que estão no ministério, jovens? Vem aqui na frente, aqui, ó. Se posiciona aqui na frente, aqui. Aí, ó. Isso. Pode vir, todo mundo. Beleza, dessa galera aqui, quem é o mais novo aqui? É o Guilherme? A Isabela. Isabela, quantos anos você tem, filha? 13. 13 anos, olha só, 13 anos. Tem 12, né? Se falar, todo mundo acredita que você tem 12. Tá, quem tem menos que está aqui? Quem tem menos de 13 que você falou? 13. Quem tem menos de 13 anos aqui? Ó, você tem 10 anos, 12 anos, deixa eu ver. 12. Ah, só. 12, 10. Deixa eu ver, levanta a mão aí, 10 anos. Aqui? 10 anos? 10 anos? Vem cá vocês dois aqui. Pode vir? Vem cá vocês dois aqui na frente, aqui, ó. Fica na frente deles aqui. O Lucas, o Rafael, você tem quantos, Rafael? 12. 12, vem aqui, ó. Isso, vem cá, mocinha, vem cá. Você vai ficar na frente deles aqui, ó. Só para eu mostrar um negócio aqui. Aí, isso aí. Cadê o Lorenzo, gente? Cadê meu filho? Corta depois, viu? Olha lá, ela tá lá fora lá.
Chama esses menininhos aí, chama o Lourenço aí, o Lourenço, a sua irmãzinha também. Aqui, ó. O Rafael fica bem no meio aqui, Rafael e Lucas. Vocês dois na frente. Como é que é o seu nome, linda? Maria Luísa, na frente dos meninos aqui, ó. Quantos anos você tem? 10. Então, os meninos têm 12, ela tem 10. Então, pessoal, perceba. Eu, como pastor, eu estou aqui pastoreando nessa galera aqui, ó. Esses jovens aqui. Transmitindo o legado, o ensino, uma chama. A gente oramos juntos. Eles estão aqui. Esses líderes aqui, esses homens, essa mulher aqui, eles ensinam essa galera que está aqui, ó, tá vendo? Essa turma aqui, ó, recebendo e tal. E os demais também que estão nessa faixa etária aqui, orientando, aconselhando, orando, transferindo um legado. Aqui, ó, guerreiro. Lá embaixo, lá, ó. Lá. Calma, acelerado, hein? Na frente da Maria Luísa. Ana Luísa. Maria Luísa. Então, ó. Aí essa galera aqui tá trabalhando aqui, ó. Tá na responsabilidade de vocês. Olha aqui, o que está na responsabilidade de vocês aqui. Não, antes dessa galera, cadê os adolescentes, gente? Estou pulando etapa aqui, os adolescentes, galera dos 13. Miguel, aqui Miguel. Olha lá. Miguel, vem cá, Miguel. Essa galerinha aí, Miguel, só para representar aqui, ó, Miguel. Aqui na frente, aqui, ó. Rafael e Lucas. Chega mais para frente aqui, o Miguel vai ficar na frente, entre eles aqui, ó. O Miguel está representando todos vocês, viu? Adolescente do Aviva On. Isso aqui, ó, Impacto Jovem. Tá? Ó, pastor, líderes, Impacto Jovem. Aviva On, tá aqui. Cadê o salve do Aviva On aí? Aí, ó. Aviva On, o Impacto Jovem. Eliseus. Aqui, ó, o seu Eliseu é isso aqui, ó. Comigo, quando vocês olham para essa galera aqui, vocês são Eliseus e eles são Elias. Quando eles olham para mim, eles são Elias, eles são Eliseus e eu sou Elias. Então, Elias, Eliseu, Elias, Eliseu, tá? Elias, Eliseu. Agora, o Elias, os seus Eliseus estão aí, ó. É isso, ó. É pôr a mão na cabeça, é orar, expulsar tudo que não é de Deus, né? Não, moço, estou pondo aqui só apoiando só, mas estou falando para ele. Calma. Viu? Rafael e Lucas, olha para mim aqui, ó. Tá vendo a Maria Luísa? É o seu Eliseu. É o Timóteo. É a geração que vem depois de vocês, viu? Maria Luísa, tá vendo quantos anos você tem, lindinha, Rafaela? 7 anos. Então fica do lado do Lourenço aí, do ladinho do Lourenço, vocês dois. Quantos anos você tem, Maria Luísa? 10. Maria Luísa, é os seus Eliseus, Timóteos. Então, gente, daqui 10 anos, eles terão 17. Ela que vai estar liderando eles. Essa geração, ela vai estar liderando. Ela vai estar pondo as mãos, orando, pagando o preço, abraçando, chorando, sofrendo junto com eles. Desiste não. Vamos junto. Me acompanha. Abandona não, bora. Estou com vocês. Orem, leiam a Bíblia, paguem o preço. Jejuem, se consagrem. Vai estar danando com eles. Vocês larga desse mundo, velho, do diabo que não presta. Vem para Jesus, né, Maria Luísa? Amém? Cuida bem dessa geração, viu? Essa geração tem outra ainda. Tem a Sofia que tá lá em casa, filho. Cadê? Tinha um menininho aqui. Cadê o Hilton? Cadê o menino do Wilton? Está lá fora, né? Um pequenininho ainda. Está tudo aqui, irmãos, para a gente provar e mostrar
Geração de geração, 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 geração. Salmo 145, 4. Do Alessandro, cadê o Alessandro? Está lá fora também? É porque não é cidade, irmão. Eu sei, eu sou pai, eu já sei como é que é, pode ficar tranquilo, viu? Às vezes tem que. É mais lá fora do que aqui dentro mesmo. Deixa eu falar um negócio para vocês, para encerrar aqui, ó. Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras, as outras geração. A outra geração. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração. Está dizendo que uma geração será referência de louvor, de adoração, de intimidade, conhecimento para outra geração. É um ensinando o outro, é um conduzindo o outro, é um cobrindo o outro. Então, queridos, o legado não pode parar, porque há muitas gerações que depende. Bate assim, bate seu peito assim, ó. Depende de você. Depende da chama que você carrega. Depende da oração que você faz. Depende do seu posicionamento. Depende da sua ação, da sua atitude. Depende da sua permanência. Amém? Eu comecei no início falando assim, Deus não precisa de nós para fazer a obra dele. Não precisa. Mas Ele nos deu a graça, o privilégio, a alegria de fazermos parte dessa obra dele. Receba isso assim como um presente, uma dádiva nas tuas mãos. Não despreze, não menospreze e não deixe a obra parar, não deixe o legado parar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos orar. Quero chamar todo mundo aqui à frente. Todos, pode permanecer os que já estão aqui. Quero chamar vocês. Então, a galera do Impacto vai continuar do jeito que está aqui. Vocês vão orar por esse pessoal. Vocês vão orar por esse pessoal. E nós vamos orar pelas gerações que estão aqui, as gerações futuras que vão vir ainda. Não, mas você está representando eles. Ele já veio aqui, ó, tá certinho, meu filho, tá certinho, tá preocupado, ó, você não falou meus primos, o Moisés, Josué, Manu, Miriam, ele tem que falar todo mundo, né, na ordem. Está representando eles, viu, meu filho? Ore por eles. Isso, forma em grupos aí de 4 pessoas, 5, com quem você conhece, forma um grupo aí, grupinhos. Formem grupinhos aí, formem grupos. Se insira, né, todos, se insirem, feche aqui. Pedrão, vem, traz a galera, traz aqui, traz a Lude. Se insira num grupo, ore por eles. Meu filho, segura na mão da Isabela aí. Isso. Lá no fundo ali, ó, pessoal. Olha lá, tem 2 jovens lá, tem uns jovens lá. Vem cá vocês aqui na frente, vem, traz ele, pode trazer. Esse queridão aí. Esse queridão. Eu quero que você ore pelas gerações. Ore pela sua geração. E ore pela geração que virá depois de você. Pela sua geração, você vai orar para que o Senhor possa se revelar à tua geração. Senhor, minha geração precisa do Senhor. Mas, queridos, vocês vão levantar. A oração é de clamor. A oração assim é de clamor, de quem chora pela geração, falando assim, Deus, essa geração não pode passar sem conhecer o Senhor. Por favor, se revele à nossa geração, Pai. Mostra e me permita fazer parte disso. Pode orar, quero ouvir a tua voz, pode orar, levanta o clamor. Se Deus trouxer alguém na sua memória, lembrar de alguém, ore por essa pessoa também. Ore por essa pessoa, Senhor. Aquele fulano, aquela ciclana, aquele amigo meu. Deus, eles estão distantes, estão afastados. É gente que precisa do Senhor. E é através da minha vida que o Senhor vai alcançar eles. É através de mim, Senhor Deus. É através daquilo que o Senhor faz na minha vida, na minha casa. Então cumpre a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, essa geração precisa ter um encontro verdadeiro.
um encontro de avivamento, um encontro, Senhor Deus, com o Teu Espírito, com os Teus olhos, com o Teu coração, Pai. Senhor, age sobre a vida dessa geração, em nome de Jesus, a geração de jovens de hoje. Senhor Deus, opera sobre o impacto jovem, opera, Senhor Deus, sobre a geração do impacto, sobre, Senhor Deus, homens e mulheres, líderes que estão sendo levantados aqui, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, opera também, Senhor Deus, na geração da Viva On, dos adolescentes, pré-adolescentes, que não são a igreja de amanhã não, Senhor, são a igreja de hoje. Te damos liberdade, que cai o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Impacto Jovem, põe as mãos sobre a vida desses jovens, adolescentes. Impõe as mãos, ore, ministre sobre eles, declare sobre eles. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, que a história nunca viu, vem cumprir. Senhor, opera, Deus, o descrito em Joel. Derrama, Senhor, traz batismo do Espírito Santo, Senhor, sobre a vida desses jovens. Enche, Senhor, com Teu Espírito. Leva-nos, Senhor Deus, a uma experiência com Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, distribui aqui, ó Deus, dons espirituais, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, palavra profética, dom de cura, dom de prodígios, de maravilhas. Levanta aqui, Senhor Deus, pastores, missionárias, pregadores, evangelistas, mestres, para a obra do Senhor, para a glória do Senhor, para a anunciação de quem Tu és. A terra clamar, a terra chamar, 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 mais uma vez. Aleluia. O céu descer. Aleluia. Que seja hoje, que seja Agora. vem É derramar agora. o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Aleluia. Sim, Jesus. Sim. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Coloca a tua mão assim no teu peito, assim, ó. Para a gente encerrar, faz essa última declaração dizendo assim: Senhor Jesus,
Eu não vou deixar o legado parar. Não é pela minha força, nem pela minha sabedoria. É pelo Espírito do Senhor que habita em mim. Eu sou teu. O legado não vai parar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia.